Oi, dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. É a favor que mate. Que matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir. Esse compilado de imagem de Rita Moreira é bastante interessante, que traz à tona o assassinato de Luiz Antônio Martinez de forma brutal e homofóbica, e mobilizou toda a classe artística e acabou indo para o jornal, virando grande matéria. Só que enquanto isso, tínhamos no poder Jânio Quadros, e Jânio tinha uma política bastante estarrecedora, estávamos ainda num período de ditadura, né, pós-ditadura, mas com os costumes bastante severos e cruéis. E aí, com os depoimentos, a gente foi percebendo que isso não mudou. Isso vinha antes do período de ditadura e continuou pós-ditadura, assim como ainda hoje o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então nós temos aí relatos e trechos de jornais de principalmente assimilando a comunidade LGBT como a principal disseminação da AIDS e o HIV na época. Isso criou muita revolta e dividiu a população. Nessa época surgiram muitos grupos de extermínio da classe LGBT, da população e principalmente da polícia. Esses comandos anti-gays com esses tipos de postura, eles vieram espalhando, né? O prefeito Jânio Quadros acabou, de certa forma, endossando isso. A figura mais emblemática é o delegado Riquetti, ele que era visto como o terror das travestis, e a partir desse processo a gente tem aí eu tive a oportunidade de fazer uma videochamada, entrevistar a querida Marla de Primo, que conta um pouco pra gente de como foi a trajetória dela. Saiu de Aracaju, final de 79, chegou a São Paulo, no período da ditadura, governado militarismo, pelo qual eu saí da minha cidade com aquela ilusão das revistas, Fatos e Fotos, Manchete, que aquele período se mostrava muita coisa ilusória, não tínhamos redes sociais, e aí a rede social do momento era revistas, jornais, né? Quando eu chego em São Paulo, eu tinha terminado o segundo grau, que era o antigo científico. Quando eu chego em São Paulo, no final de 79, eu sou acolhida, né, pela comunidade, depois de atravessar alguns momentos difíceis, e começo a trabalhar, procurar me localizar para poder ter uma sobrevivência. É quando eu me encontro com a situação que era muito constrangedora, porque tínhamos a vadiagem, né? E a vadiagem era tipo uma lei, né? Que as pessoas vadias não podiam circular, não era como hoje. Então, éramos miras. Nesse relato a gente vê claramente que a lei da vadiagem, que era uma lei bastante antiga, sempre foi muito aplicada no nosso país. Nesse recorte aqui do site da Justiça Brasileira, a lei da vadiagem, que é do artigo 59, decreto 3.688, foi em 1941, e a lei classifica como vadiagem entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho sem ter renda, que lhe assegure meios bastante subsistentes ou prover seu sustento sob ocupação ilícita. E é justamente nesse impasse que a gente enxerga onde eles se aplicavam a situação das travestis que estavam na rua ou de corpos
que não estavam ali trabalhando com carteira assinada a situação de lei de vadiagem, que pegava de 15 dias e até 3 meses. Essa é uma lei que perdurou durante muitos e muitos anos, de 41 até aproximadamente os anos 90, ela era bastante eficaz. Nesse recorte é muito interessante a gente perceber que o Jânio Quadros foi, prefeito um ano após o fim da ditadura militar. E ele manteve essa postura conservadora. Ele foi presidente do Brasil no período pré-ditadura, mas trazia em seu jingle ainda bastante do conservadorismo, que refletiu na postura de autorização da polícia em aplicar a lei de vadiagem e principalmente operações particulares de cada subdistrito. Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Um delegado terrível que era da região central, chamado Riquetti, que era muito perigoso, ele era um ser humano muito cruel. E naquele período eu morava na Alameda Nótima, ali, foi logo que eu cheguei, foi o meu primeiro endereço em São Paulo, foi na Alameda Nótima, que é um cruzamento com a São João. Tínhamos esse delegado, que era o comandante regional central, né? Tinha a Caravana e o Camburão. E eles desciam do carro, vinham em contramão, eles em contramão a pé, né? Em sentido contrário, o carro em uma direção e eles em outra direção, para poder abordar todas as meninas que eram presas fáceis, né? E dali tinha uma série de artículos. Se tinha um decote muito pronunciante, ali seria ato cênico, atentado ao pudor. E essas regras abusivas, eles tinham que cumprir, porque a ordem vinha do superior. E esse delegado, ele fazia abuso de poder. Aquela região central da Major Sertório, lá em cima da Veridiana, embaixo a Praça da República, que seria ali do Terraço Itália, aquela região todinha, Freita, Major Sertório, General Jardins, toda aquela região era dele. O 4º distrito é do outro lado da Rua Augusta. Ele tomava conta daquela região todinha ali. Então, ele fazia assim, grandes maldades. As meninas que iam fazer show com disco produzidas, elas iam mascaradas, porque eles impediam até um certo momento para poder pedir documento, para saber o que fazer. Quando não tinha documento, levava para o 3º distrito, o 1º. Quem estava prostituindo na esquina ali era presa mais fácil. Quem tinha uma autonomia, uma carteira assinada, ia e saía. Mas levava um bom chá de canseira, era humilhada. E quando a gente chegava no distrito, né, que era uma cela pequena, que ficávamos todas empilhadas uma com a outra, eram maltratadas, éramos obrigadas a passar 2, 3 noites ali, e quanto mais ambígua para o lado masculino, mais mofo levava, que era para sair de dia. Depois de 3, 4 dias, barbuda, de vestido, às 10 horas da manhã. As que eram mais femininas tinha mais privilégio, porque às vezes conseguia escapar, entendeu?
na noite. Mas não era sempre, não, porque as próprias amigas tinham aquelas malvadas também que apontavam, que ninguém queria sofrer sozinha. E e os inferiores a ele, a este delegado, tinham a mesma crueldade. Lá atrás, esses cruéis, as meninas pouco instruídas, elas usavam giletes para poder se maltratar. Eu não tenho, viu? Não tenho ferimento, não tive corte, graças a Deus. Também eu cheguei no final, né? Eu peguei os últimos 4 anos dele e também do sistema do regime ditadura, né? Porque eu cheguei no final de 79, em 86 eu já estava voando para a Europa, né? Então eu não sofri 10, 15 anos. As meninas mais velhas do que eu sofreram mais, mas tinha meninas naquele período, eu já presenciei, tinha presenciado cenas horríveis. Eu vi uma garota que, para não ficar presa, ela deu uma giletada que a prótese dela voou em cima da mesa do delegado. Atrás que tinha essa lei da vadiagem, ainda deixava você de morto. Se você tivesse mais de uma vadiagem, você iria para a casa de detenção, ali no Carandiru, em Santana, cabeça raspada. Graças a Deus, eu só conto história, eu não passei nada disso na minha pele, entendeu? Só pelo fato deles sentirem aquele odor de desconfiança que era trans, eles já chegavam, freavam em cima, pedia documento e levavam para o distrito. Se hoje em dia, em 2021, ainda tem transfobia, o Brasil é o país que mais mata trans, você imagine lá atrás. Como que não era? Você tinha que manter uma discrição ao máximo. Porque se você saísse da trilha, você não vingaria, não. Eu cheguei aos 59 anos hoje, porque eu andei muito na regra. Eu andei muito na trilha, porque se saísse da trilha, tinha muita crueldade. Tinha muita crueldade. Eles vinham, pegava a primeira, algemava na grade da Praça Monteiro Lobato. Pegava a segunda, algemava no braço, fazia uma fila indiana de algema. Com o povo, a faculdade ali, a Faculdade Mackenzie, a Faculdade Mackenzie lá em cima, e a Aliança Francesa, que as meninas que faziam o espetáculo, elas tinham que ficar na porta, porque senão sofriam consequências iguais às meninas que ficavam no paredão trabalhando, né? Assim que eu cheguei em São Paulo, as meninas que já estavam mais tempo ali, elas falavam, tenha atenção, porque tem esse sujeito, eu não gosto nem de pronunciar o nome do indivíduo, tem esse sujeito, e esse sujeito é a cabeça da maldade. Naquele período não se usava a palavra transfóbico, nem homofóbico, nada disso, não existia a sigla LGBT, e já éramos avisadas desse indivíduo. Tem atenção, porque se você cruzar com ele, faz atenção, tem que ter olho nas costas. Você tinha que andar assim, da sua casa. Vamos falar que você morava ali no centro e trabalhava ali no centro. Você caminhando a pé, você já andava assustado. Hoje em dia você tem medo de ladrão. Mas antigamente, ali no centro de São Paulo, a gente tinha medo desse indivíduo e dos companheiros dele que ele comandava. Nesse depoimento da Marla, a gente percebe claramente que o que se diz da operação ter durado apenas 30 a 60 dias de captura das meninas e levado para a delegacia, na verdade durou muito mais tempo. Veio desde antes, ali no início dos anos 80, e perdurou até o início dos anos 90. E isso é muito grave. Nessas duas imagens que a gente vai ver são as manifestações que aconteceram em fevereiro de 86, onde a população foi pedir nas ruas
que libertassem as travestis e parassem, porque nessa época eles prendiam cerca de 60 meninas por dia. Agora vocês vão ver a captação de mais umas imagens registradas por Rita Moreira no período de 86 a 87, onde mostravam a união da Lambda, que era um grupo de apoio em defesa dos homossexuais, das pessoas trans e travestis. A seguinte nota: a guerra de Jânio contra os homossexuais está fazendo escola. Um adesivo que anda circulando em alguns automóveis paulistanos é no mínimo estarrecedor. Mate um Paulo Ricardo hoje e evite o Ney Mato Grosso amanhã. Aqui, pelas imagens de Rita Moreira, a gente vê a organização da Lambda, dos artistas e ativistas, e também a fala de Esther Góes. Presidente do Sindicato dos Artistas, por favor, Esther. Se tem gente que ainda tem dignidade, se tem gente que ainda protesta, se tem gente que ainda assume sua condição humana integralmente, e tem coragem de se colocar mesmo numa fase como essa, diante de absurdos como os que têm acontecido, nós temos que estar com essas pessoas. Nós não podemos de forma nenhuma aceitar esse tipo de discriminação, porque no momento que se pretende tolher a liberdade sobre o próprio corpo, atrás disso tolherão todas as outras liberdades. Quem não me conhece, eu sou ex-guarda metropolitano, fui exonerado sexta-feira passada por fazer sérias declarações à imprensa. Uma, por ter a Guarda Civil Metropolitana trocado as armas do crime no dia da morte do Adão para a Polícia Judiciária. Outra, por ele ter procurado, caçado homossexuais na própria cidade de São Paulo, sendo que dentro da prefeitura existe, todos os lugares existe. Ele não tem o direito de fazer o que ele está fazendo. Ele não é o segundo Hitler. Não podemos deixar acontecer isso. E outra, estou sendo procurado 24 horas por dia. Eles querem dar um fim em mim. Felizmente, a caça às bichas ou a caça aos veados forma uma espécie de esporte lamentavelmente bastante popular em alguns países, como os países latino-americanos e também no Brasil. E o lamentável é que esse tipo de esporte, digamos, é considerado como uma espécie de acontecimento natural, como a queda de uma mosca. E eu acho que o preocupante é que esse fascismo parece vir de baixo também. Nesse trecho em espanhol, a gente percebeu que existia uma caça esportiva de morte de pessoas trans e travestis e homossexuais, não só no Brasil, como na América Latina por inteiro. Nesse momento, a gente consegue fazer uma conexão, um gancho da criação desse falso moralismo dos bons costumes e verificar como foi instituído na mente da população esse tipo de postura discriminatória que temos até hoje. E o que você acha desses assassinatos que estão ocorrendo, que já ocorreram muitos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul? O que você acha de matar homossexuais? Eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra, prendendo, matando, porque eu sou contra isso também, homossexuais. Se desapareciam meninas, quando desapareciam, porque morriam, né? Como era sair de dia nas ruas. Eu tive o grande privilégio, que eu fui muito ambígua na minha adolescência, e assim que eu comecei a fazer a minha transição, eu tive uma passabilidade muito grande, os hormônios me fizeram um efeito muito positivo. Então, eu fazia garota de recado para as minhas companheiras menos femininas, né? Saía para comprar pinça, saía para poder fazer uma compra, um sapato, uma tinta de cabelo, uma necessidade. Tanto eu saía para comprar para mim, como saía para comprar para elas. Mas tinha as meninas que não eram muito femininas, que de dia, andando na rua, se a polícia enxergasse a longa distância, eles colocavam a sirene, desviavam o trânsito e levavam para o distrito.
Eu estava na República do Líbano, eu, a Michele, Márcia Porto, a Michele, a Márcia Porto, a Josi do Olho Verde, e tinha uma menina recém-chegada, eu não sei se ela era do Belém do Pará, ela era da região norte do Brasil, estávamos assim a uns 50 metros de distância. E o cara passa e pá! E outras pessoas também, que a gente recebeu notícias, e passar um sujeito e como estivesse fazendo uma caça. Entendeu? Fazendo uma caça e balear. E outras notícias também, né? Você está em casa e saber, olha, fulana foi assassinada. Entendeu? Fulana... muita tragédia. E de quando eu cheguei em São Paulo, em 79, até a minha saída do Brasil, no período, a situação era só final de ditadura burocraticamente em papel. Porque a ação negativa continuou. Até, eu acho que os início dos anos 90. Então, maltratar, eles já entravam em cena, já maltratando, dando freadas na frente de uma farmácia. Às vezes a menina estava gripada, saiu de casa, foi comprar um remédio, uma aspirina, e eles perceberam que alguma coisa não ia, parava em cima, já fazia tortura psicológica, já fazia passar vexame, fosse 10 da manhã, 4 da tarde, qualquer hora do dia. Isso já é um maltrato. Eles queriam impedir a liberdade de ir e vir, né? Nessa fala de Marla ficou claro que a Operação Tarântula em si e toda essa caça, ela não durou apenas 30 a 60 dias. Foram anos, desde o período militar e após o fim da ditadura também prevaleceu. Agora a gente vai ter trechos aqui do documentário novamente de Rita Moreira, onde tem falas incrivelmente importantes de 86 e 87. Esse comportamento criminalóide que foi forjado, entende, dentro das universidades e através da televisão, repare como todos os grandes sequestros que ocorreram agora no Brasil foram todos feitos por universitários. Aquele da pessoa lá na Americana, 2 caras que cursavam administração de empresa, os caras da menininha que acabaram matando lá, a menininha em Mogi, estudantes de medicina. Não é à toa, por quê? Porque essa história de chegar primeiro, de primeiro aluno da classe, essa coisa de tirar vantagem em tudo, permeia o corpo social com esses valores criminalóides. Entende? Então toda essa classe média, são todos esses componentes de classe média, são criminosos e impotenciais. A origem disso, inclusive, saiu só uma vez na imprensa nacional, como se fosse um vazamento, uma notícia de que tinha um grupo organizado em forma de partido, não lembro o nome, de Redenção Nacional, de Vontade Nacional, que formava quadros neonazistas e que eles descobriram assim Jânio como uma figura muito boa para ser como que manipulada, usada no sentido de atração de massas, e que partiram então, e para desencadear ali uma guerra racial e de autoextermínio de bodes expiatórios de homossexuais. Já é a execução programática desses assassinatos de terror, que acho que só farão aumentar em nível, quantidade e qualidade, sendo que brevemente eu posso estar na lista. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa. Eu acho que a gente está vivendo agora uma época de moralismo, né? As pessoas estão moralizando tudo. E eu sinto isso daí assim na pele, né? Porque hoje, por exemplo, eu acho que as pessoas, como essa crise toda no Brasil, essa coisa, a repressão sexual, as pessoas ficam reprimidas, então elas descontam
no mais fraco, entendeu? Nas minorias. Então, seja o que negro, seja principalmente homossexuais, entendeu? Que não tem uma voz, assim, politicamente falando. Então, as pessoas agridem e violentam gratuitamente. O que o senhor acha desses assassinatos? É errado. Ninguém tem direito de tirar a vida do próximo por motivo nenhum, muito menos por isso. Isso aí é uma aberração da natureza que hoje é tão comum que nós temos que aceitar o caso. Hoje considera-se um terceiro sexo. Está disseminado no mundo todo, não só no Brasil, não? São 3 horas e 3 segundos. Fazem 7 meses que meu irmão morreu. E o possível assassino, eu posso dizer que tenho uma convicção de que seja esse o assassino e que todo o pessoal de teatro que acompanhou, principalmente nos primeiros dias, e o reconhecimento desse rapaz pelo porteiro, afirma que ele é o assassino. Eu confio mais no porteiro do que na justiça inteira, administrativa e burocrática, que absolveu, que deu absolvição a esse rapaz. De repente surge nessa história toda o personagem desse médico legista, desse médico de tortura nunca mais, de caso Aésio, de bomba Rio Centro. Surge essa chibatada mesmo, essa chibata do Rio de Janeiro, e muda o horário da morte do meu irmão por 24 horas. Quer dizer que você erra no laudo por 2, 3 horas, tudo bem, mas você errar por 24 horas já é uma coisa que não dá para engolir, não dá para acreditar. Estranhamente também, uma semana antes da decisão, o juiz que acompanhou todo o processo saiu de férias, não sei, e entrou um outro juiz que deu a absolvição. Eu não acredito em justiça vinda de administração ou de burocracia. Para mim, a justiça é uma invenção cultural. Então, quando morre um poeta como o Luiz Antônio, como, por exemplo, um dia morreu Garcia Lorca, é a mesma coisa. E quando ele morre com 100 e tantas facadas, a desproporção que existe no acontecimento desperta um tipo de clamor e tem que despertar um tipo de ação que faça você novamente reinventar a justiça. Nessa fala do irmão de Luiz Antônio Martinez, o ator morto com 100 e poucas facadas por crime de ódio, a gente percebe que a cena paulistana se repetia no Rio de Janeiro. O delegado Riquetti, em São Paulo, tinha sua sósia no Rio de Janeiro, o temido delegado Padilha. E a polícia, juntamente com a justiça e os costumes do período pós-ditadura e durante a ditadura militar, fazia o possível para ocultar provas de crimes de ódio. Você tem ouvido falar através de noticiário de rádio, TV, jornal sobre o assassinato que está havendo de homossexuais? Não ouvi falar. Não tô sabendo. Não. Não tenho ouvido, não. Não ouvi, não. Já ouvi. E o que você acha disso? Não sei, não é problema que me preocupa. Não é problema que te preocupa? E você? O que você acha? Eu concordo com ele, não me preocupa realmente. Os meios de comunicação, principalmente a rádio e a televisão, têm sido os grandes responsáveis por essa atitude do povo. Os comunicadores, como os seus Afanásios, os seus Gil Gomes, Wagner Montes, né, que ocupam largos espaços na rádio, né, durante vários anos, a incutir no povo, né, que esse tipo de violência é a maneira pela qual se pode construir uma sociedade realmente digna de ser vivida, né? O braço assassino se sente justificado, não é, pelo consenso desses grandes veículos que forjam, o próprio nome está dizendo, os veículos de comunicação de massa que forjam inclusive um psiquismo coletivo, um clima de linchamento, que forjam um clima de efervescência que propicia
o linchamento. Você sai da falta de liberdade de imprensa, você tem liberdade de imprensa, o Estado dá liberdade de imprensa, mas atualmente você tem uma mídia totalmente controlada pelo marketing, pelo mercado e pela notícia que vende. Nem tudo que vende é o que é. E aí acontece isso que está acontecendo agora. São Paulo não sabe nada do que está acontecendo. A gente percebe claramente que num período onde as pessoas estavam sendo mortas, as grandes revistas como Fatos e Fotos, a Manchete e todas as demais meios de comunicação estavam sempre ocultando esse tipo de situação. Aí surge o jornal Lampião. O jornal Lampião era um jornal feito por homossexuais e trazia à tona, numa linguagem de Pajubá, numa linguagem comum aos homossexuais, todas as notícias das atrocidades que vinham acontecendo. A população, por meio desse incentivo das massas midiáticas, acreditavam que a população homossexual, a população trans e travesti era responsável pela disseminação da AIDS no Brasil durante o período de 80, fazendo com que as ações abusivas vindo da polícia tivessem um suporte da própria população. O que você acha sobre todos esses assassinatos? Eu imagino que seja um pouco em função desse problema da AIDS aí que está ocorrendo esse tipo de coisa. Eu acho que é mais ligado à AIDS. Sobre isso? Sei lá, porque eu acho que isso daí não vem disso, né, do homossexual, AIDS. Eu acho que foi criado em laboratório, alguma coisa assim. Isso daí é guerra bacteriológica, né? É um meio deles controlarem a natalidade e usar um bode expiatório que são os homossexuais e os negros na África, né? Não começou dentro da burguesia ou dentro da política, começou na África com os negros e os homossexuais. Então um vírus moralista é meio esquisitão, né? Então acho que nós devemos reconhecer que o nazismo está muito vivo, aliás, mais do que vivo. Inclusive suas formas objetivas, neutras, científicas, que é para onde o nazismo se refugiou depois da derrota, né, de Adolf Hitler. Na permanência científica. Nesse caso, a África do Sul entra em causa, a AIDS, o vírus da AIDS, o laboratório, tudo faz um encaixe perfeito, e a situação mundial. Durante a pesquisa, eu encontrei o programa de Goulart de Andrade, de 1985, 3 anos apenas após o início dos primeiros casos de HIV/AIDS. E aqui a gente vê o primeiro embate, que é o embate religioso, que acabou formando a mentalidade da população na época. A AIDS é verdadeiramente uma tragédia. Mas acima dela, 3 fatores são tragédias semelhantes: o preconceito, a discriminação e a ignorância. Para exemplo, vocês vão ver agora o que eu estou querendo dizer com isso. Percebam. Quando Deus criou a mulher, deixou o homem. Então o homem, através do sexualismo, está fazendo a vez da mulher. Não funciona, o homem virar mulher. É isto aí que as autoridades devem tomar providência. O homem deve ser homem e não mulher. Tá combinados assim? Que as autoridades devem tomar as providências, esse tipo de pessoa, levar para hospitais, e o demais deve pegar nas nanas e dar uma boa surra, tomar vergonha e ser homem e não mulher. Aí, lá para os anos 90, eu lembro que tinha ali na Amaral Gugel, esquina com Marquês de Tu, e tinha o Bar da Sopra em frente, que hoje em dia é uma mecânica. E dali estávamos todo mundo curtindo, tomando uma cerveja, férias de Europa, encontra uma, encontra outra. Embaixo, no viaduto, era tudo estacionamento de carro das pessoas que estavam se divertindo, não era moradia de morador de rua, como é hoje ali no centro de São Paulo. Foi quando as meninas... vamos embora, porque o caminhão do Faustão está vindo. E esse caminhão do Faustão fazia limpa no centro de São Paulo.
pegava as meninas, os garotos, as pessoas que estavam em circulação, colocava nesse caminhão, entulhava e jogava bem, despejava bem longe, bem fora do centro de São Paulo. Eu não tive a oportunidade, não tive esse desprazer, né? Eu não tive desprazer de conhecer, mas muitas meninas falavam para mim: ontem eu fui me divertir, fui na Andréia, ontem eu fui visitar uma amiga e desci ali no centro para bater um papo. Tinha esse bar que era Point, né? Embaixo da Andréia também tinha um barzinho na esquina, e tinha os garotos, né? Tudo nova, tem um rico alto, quer namorar, quer fazer, quer beber. A garota tem 20, 22, 24, 25, 26, 30 anos, meninas novas. Ai, o caminhão do Faustão pegou, soltou lá em Panelheiro. Elas telefonavam para falar: menina, ontem foi terrível. Eu tive que fugir, gastei não sei quanto de gasolina, porque o caminhão do Faustão veio atrás de mim, consegui me salvar, porque por causa de... eu fiz um desvio. Depois do Riquete, ainda teve esse caminhão do Faustão, que eu não sei quem era o comandante. Isso era 90, viu? 90 e passa. Não há relatos da nomenclatura caminhão do Faustão. No entanto, durante a pesquisa, eu me deparei com uma informação bastante interessante, que em 1980, durante o governo de Paulo Maluf, onde José Wilson Riquete assumiu a delegacia seccional do Centro, foi criada uma Operação Cidade no intuito de limpar da cidade os traficantes e assaltantes. No entanto, 6 anos antes de acontecer a denominada Operação Tarântula, já existia essa programação. Nesse ano da Operação Cidade, foi capturado várias trans e travestis, pessoas que dependiam da prostituição para viver. Eu fui caçando um pouco mais, tentando encontrar isso. A Secretaria Pública assumiu na época que existia sim uma caça às pessoas LGBTs. Ainda sobre a prerrogativa da lei de vadiagem. Inconformada com isso, eu fui atrás do site da Polícia Civil. E no site da Polícia Civil eu comecei a ler um pouco do resumo histórico para verificar o que havia acontecido durante esse período. E nada encontrei diretamente. Encontrei apenas que em 1991 a 1992 foi criado o DENARC, tirando assim um pouco do poder das seccionais, criando as divisões. Divisões como Divisão da Inteligência, Apoio Policial, Educação e Prevenção. Porém, só consta em papel, pois os abusos das delegacias ainda continuavam. Um fato totalmente correlacionado que eu encontrei no site justificando.com é que durante o período da ditadura já existia um delegado chamado Guido Fonseca. Esse delegado ele instituiu durante o período da ditadura a reafirmação da lei de vadiagem e colocando isso à prova dentro da cidade de São Paulo. Porém, encontra-se registros por todas as capitais do país. A imagem a seguir trata-se de uma exposição realizada durante o período da pandemia no Museu da Resistência LGBT de São Paulo, lá na Estação da Luz, ao lado da Sala São Paulo. Nas imagens, configuram-se os rostos de diversas trans e travestis que foram presas no período da ditadura e também nos anos 80. A exposição, de alta importância para a comunidade LGBTQIA+, infelizmente não está mais aqui no ar. No entanto, pode-se encontrar os registros dela através do Museu da Diversidade do Estado de São Paulo. Durante a pesquisa, encontrei mais umas captações de imagem do programa Goulart de Andrade, que foi registrado na década de 80, especialmente nos anos de 83, 84 e 85. Este conteúdo na íntegra também está compilado no YouTube Arquivo Transformista, uma página no qual se dedicava a guardar as imagens da época. Invariavelmente eles mandam abrir a boca. Veja agora, atenção. Vai cuspir? Atenção.
Cuspiu. Olha a Gilete. Olha a Gilete, olha. Não tem nada. Nada. Submancheta, segundo palanque, do lado quase 1 quilômetro. A noite fria da rua geralmente termina nos frios corredores e celas de uma delegacia, porque 80% dos travestis prostitutas são marginais e alguns de altíssima periculosidade. E hoje só pesares, que tempo bonito, amparito amor, mi vida, sin ti no soy nada, me ampara, me apaga, si no se me apaga. Essas imagens chocantes eram um deleite da população da época, no qual viam orgulho nessas ações policiais ao deter, humilhar e marginalizar a existência desses corpos. E sim, esse programa passava na TV aberta, onde as pessoas podiam ver, rir e ainda assim apoiar essas atrocidades feitas pela segurança pública. Na cena a seguir, nós vamos ver uma cena extremamente rara, no qual o programa Goulart de Andrade conseguiu adentrar e filmar do lado de fora o que seria essa cela, onde elas dizem, dentro da setorial do centro. Elas ficavam todas agrupadas em grandes quantidades dentro dessas celas, mofando por dias. Enquanto grande parcela da população trans e travesti sofria os abusos da polícia, outra parcela de atrizes transformistas e travestis que faziam shows nas boates ganharam a TV. Mesmo levando sua arte, não escapavam dos abusos pelos apresentadores, que não respeitavam sua identidade de gênero, as ridicularizavam e ainda por cima servia como um pão e circo para a sociedade rir da existência desses corpos. Aqui, alguns trechos do programa Silvio Santos, um dos primeiros programas a ter shows de transformismos no seu palco. Coisa do sexo masculino? Mas fala grosso ou fala fino? Mais ou menos. Depende. E quando vai à praia, vai que praia do Rio? Barra, Ipanema, depende. E fica de biquíni? Fico. De biquíni? Biquíni. E o seu cabelo é natural? É. Não é postiço? Não. Esse é natural? É. Tinha uma namorada e ela pediu que você colocasse aqui no seio uma tatuagem? É. Ou você serviu ao exército? Não. Esteve na marinha? Também não. Pilotou aviões na aeronáutica? Mas como? Mas todos começam como transformistas porque não são atrizes ou atores, não são comediantes. O talento que vocês têm poderia levá-los a uma outra atividade artística. Mas depende do espaço, né? O espaço. Quando trabalha com artista, qual é o seu nome artístico? Pamela Costa. Pamela? Costa. Pamela Costa. Pamela Costa. E quando não é artista? Quando é de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira? Pamela Costa. Mas anda de mulher? Anda. Mas o pessoal não trabalha? Você não trabalha? Trabalho. Qual é a sua profissão? Cabeleireira. Ah, é cabeleireiro. É cabeleireiro. E o pessoal sabe que você de dia é homem e de noite é mulher? Não, sou 24 horas mulher. Mulher. 24 horas mulher. É. Ah, quer dizer que você no salão você vai vestida de mulher? E as freguesas sabem? Sabem. E o dono do salão também sabe? Também sabe. E não vai mal? Não há preconceito. Imagina. Iríamos sair de braços dados para procurar um rapaz lá embaixo no calçadão. Não creio, porque ambos estão mentindo. Mas
Por que mentindo? Por que não creio que sejam fãs de rapazes? Você não é um jovem? Que isso? Como é que eu não vou ser fã de rapaz? Se eu não fosse fã de rapaz, eu não tinha forma feminina. Eu era masculina e estava casado com uma mulher. Mas você não é homem? Assim, em algum lugar, sabe? Mas esquece, detalhe. O seu nome não é Jorge? Não, que meu nome é Jorge? Meu nome é Newton. Newton de quê? Então? É Newton Calaça Kiffer. Então o Newton Calaça Kiffer. Mas o Newton Calaça Kiffer tomou um veneno e morreu. Aí recebeu o espírito da Cristiane e ficou. Ah, sim? É. Quer dizer que esse negócio recebe o espírito? Isso, eu recebi o espírito, aí ficou a Cristiane. Agora o seu nome artístico é? Cristiane. Cristiane. Agora esse cabelo é seu mesmo? É. E olha aí, engraçado, cada mulher nota 10. E se você tivesse que dar uma nota pra você seria que nota? Eu daria 8. 8 pra você. Por que não 2 mais? Não, porque pra mim ter 10 eu tinha que ser completa. E você não é completa? Não, porque falta alguma coisa, se der alguma coisa. Não, falta ou sobra? Sobra alguma coisa. Ai, sobra. Tá bom. Mas você é uma moça muito expansiva, é um rapaz muito expansivo, né? Fala com muita facilidade. Ana Maquinelli. Mas que voz grossa. Mesmo com os abusos e desrespeitos, as trans e travestis e os atores transformistas que estavam na TV continuaram na intenção de mostrar sua arte, o glamour e tudo aquilo que viviam na noite paulistana. Muitas conseguiram sobreviver, as artistas conseguiram ascender, em sua maioria, ir à Europa, conseguir trabalhar com shows. Os anos 90 foi muito próspero para os shows de transformismo, mas a luta das mulheres trans e travestis e dos meninos que trabalhavam com a prostituição nunca terminou e os abusos nunca cessaram. Hoje vemos nas paradas, nos movimentos, nas ONGs e organizações, um poder e uma força de termos voz para lutarmos pelos nossos direitos. É impossível pensar num futuro ou viver um presente sem saber as lutas que foram feitas e travadas durante todas as décadas que nos antecederam. Essa pesquisa me fez voltar, olhar, entender, tentar compreender um pouco mais, não só sobre a Operação Tarântula, desmistificar a ideia de que ela durou apenas 2 meses e trazer, sim, a história real, comprovada pelas entrelinhas, de que esses abusos contra a população LGBT sempre existiram e continuam até hoje. Agradeço à Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto e o edital Nelson Seixas pelo fomento que possibilitou essa pesquisa documental ser realizada. Agradeço a Marla de Primo, a Rita Moreira, a Divina Núbia, ao Museu da Diversidade Sexual de São Paulo. Agradeço a todas aquelas que correram para que hoje possamos andar. Agradeço aquelas que continuam na luta, no ativismo e não desistem. E também aquelas que virão e darão prosseguimento nessa batalha dessa comunidade de resistência.